Mas calma, você sabe essa letra? Caraca, deu branco, mano. Esqueci. Eu sei que é o Kleber Lucas, agora não lembro. E você que tá cantando, esqueceu também? Então, falei qual é a outra parte, eu já esqueci a primeira já. Achei muito. Deixa eu primeiro só. Já? Sai melhor. Eu comecei com a mão. Não, levou atrás. Aleluia. Boa noite a todos. Como vocês estão? Estamos vivendo tempos difíceis ainda, mas o nosso Deus ainda continua com todo o controle sob as mãos dele. E aqueles que o servem com alegria, sendo na igreja ou em casa, de nada terá falta. O nosso Deus é o Deus de toda provisão, de todo consolo, de todo conforto, de toda restauração, de toda cura, de todo levantar, de todo cair. O nosso Deus tem todo o poder. Basta crermos e continuarmos fiéis a Ele, seguindo fielmente o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos diz para fazer. Que venhamos adorá-lo acima de todas as circunstâncias. Que venhamos adorá-lo no momento difícil, no momento mais fácil, no momento de alegria, no momento de tristeza. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor a qualquer momento. Que venhamos continuar as nossas vidas. Meu Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, estamos aqui, Jesus, em mais uma noite, Pai, de sexta-feira. Primeiramente, te agradecendo por o Senhor ter nos dado, Senhor, inúmeras oportunidades de estar conversando contigo, de estar falando contigo, Jesus. Pai querido, eu peço também que venha nos lembrar, Jesus, que na verdade o templo do Espírito Santo somos nós, Jesus. Nós não podemos depender, Senhor, de um templo feito, Senhor, por mãos de homens, Senhor, pois nós somos o templo que o Senhor quer habitar, Jesus. Este templo material, Senhor, apenas o Senhor visita, Pai. Mas aquele templo que somos nós, o Senhor quer morar, Jesus. Então faça-nos, Senhor, lembrar, Jesus, que o Senhor está, Senhor, sempre do nosso lado, querendo conversar, Senhor, querendo nos restaurar, Senhor, querendo ouvir, Senhor, o que temos a dizer a Ele. Hoje, Senhor Jesus, que não venhamos, Senhor, ficar calados, Senhor, mas que venhamos te adorar, Jesus, te exaltar, Senhor, mais e mais, Pai querido. Que venhamos impor mais a nossa fé, Jesus, colocar a nossa fé mais em ação, Jesus. Pois sabemos que a nossa fé, Senhor, mesmo se for do tamanho de um grão de mostarda, Senhor,
pode mover e remover montanhas, Pai querido. Oh Senhor Jesus, eu creio sim, Senhor, no amanhã melhor, Senhor. Mas eu não posso esperar, Senhor, um amanhã melhor, Senhor, para começar a te adorar, Jesus. Eu quero te adorar hoje, Pai querido. Eu estarei te adorando, Senhor, continuamente, Pai querido, continuamente, Jesus. Eu não quero ser, Senhor, um adorador, Senhor, circunstancial, Senhor, que te adora somente, Senhor, dependendo das circunstâncias, Pai. Eu sou um adorador, Senhor. Eu tenho o Senhor em mente, sim, Jesus. Tenho no meu coração que eu sou um adorador por excelência, Jesus. E contenho, Senhor, no meu DNA, Senhor, um adorador verdadeiro, Pai querido. Oh Senhor, eu fui feito para adorar, Jesus. Fui feito para proclamar o Evangelho, Pai querido. Então que os meus lábios, Senhor, não venham se calar, Jesus, mas que venham proclamar, Senhor, a bandeira de Jesus Cristo, Pai. Que eu não venha, Senhor, jamais se envergonhar, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho, Senhor, pois Ele é poder, Ele é salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Pai, eis-me aqui, Senhor, para ser usado por Ti mais uma vez, Pai. Visita as vidas, Senhor, que estão assistindo a live, Pai querido. O Senhor conhece e sonda cada coração. O Senhor sabe do que precisamos, do que na verdade necessitamos, Pai. Então, Senhor, entra de providência, Pai. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor neste momento, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus, por mais um momento. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente
triste, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Você pode declarar para os céus: eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho para ti, espero em ti. Aí o Senhor te diz: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Obrigado, Jesus. Opa, agora o microfone pegou. Boa noite a todos, graça e paz a todos. Que bom podermos voltar, retornar à casa do Senhor para fazer essa live, porque é muito diferente quando nós estamos no nosso lar. E eu já quero assim tributar a Deus pela vida de cada um que esteve intercedendo por mim, pela minha casa, pelos momentos, quase um mês difícil, o qual passamos. Parece que foi pouco tempo, né? Mas foi quase um mês e ainda estou me recuperando, né? Tem algumas sequelas que elas ficam e com o tempo, com certeza, elas vão sair do nosso corpo. Esse é o vírus, o qual nós não temos poder sobre ele. Ninguém, nem mesmo os médicos, mas o nosso Deus é poderoso, né? Como sempre nós falamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e isso é uma realidade certa em nossas vidas. Então, nas minhas orações, eu já tenho agradecido a Deus pela vida de cada um de vocês que se levantaram, né, seguraram a corda juntamente conosco.
e falar para você que Deus é bom. E como é bom estar de pé diante da presença de Deus. De todos os fatos que têm ocorrido, acontecido, isso é notório em nossos olhos, né? Mas que a nossa fé seja renovadora em nossas vidas todos os dias, que nós precisamos dessa fé. Só que é uma fé, querido, que nós temos que estar firmado em Deus, porque a fé no falar é muito fácil, né? Mas a fé é para ser praticada. E quando eu sempre falo que o dia mau, ele chega em nossas vidas. Aí você pode falar assim, nossa, o dia mau ele chega assim na nossa porta. E nós precisamos estar com essa fé agustada, saboreada em nossas vidas, né? É uma fé o qual o Senhor tem nos ensinado todos os dias, desde o momento, queridos, que o Senhor, eu gosto sempre de estar relembrando, eu gosto de relembrar e não esquecer de onde eu vim. Né? Nós precisamos relembrar todos os dias da onde nós viemos e quem nós somos. E quando nós viemos, do que Deus nos tornou a ser, nos ensinando, né? Levando o seu próprio Filho à cruz, deixando o Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para estar nos orientando todos os dias. E esse é uma cartilha onde nós não podemos deixar de esquecer e sempre dar uma olhada, querido. Sempre olhar aonde nós viemos e aonde nós estamos. E quem está nos ensinando a passar, a peregrinar nessa terra. Né? São dores que acontecem, que nós estamos vendo em algumas famílias, e milhares de brasileiros, são milhares de brasileiros que já foram acometidos com esse vírus. Né? No entanto, talvez damos importância e não muita importância sobre esse vírus. Nós nos cuidamos, mas também nós nos relaxamos sobre isso, né? Porque quando diz que não pode ter tumulto, não pode ter aglomeração, isso é uma realidade, né? Isso é um fato real que eu hoje posso falar. Antes eu falava, acreditava, mas é uma coisa você falar e acreditar, outra coisa você agora está falando porque você passou. E não é fácil, não é brincadeira. Então é algo, querido, é muito sério. É muito sério. E é algo que foi permitido, lógico, né? Se nós falamos que Deus é o Deus do universo, Deus, quando a terra não tinha nada, era vazia, Ele próprio, Ele fez, Ele criou todas as coisas, né? Aí viu que não era bom que a terra ficasse sem homem, criou lá Adão. Depois não era bom que Adão ficasse só, criou ali a Eva, tirou da sua costela. É um Deus sábio, um Deus de todas as coisas, de todas as formas, querido. Deus tem nos orientado todos os dias. Então nós temos a orientação de Deus. Quando nós falamos em fé, quando nós falamos que a nossa fé, ela é gerada, querido, em momentos até mesmo tenebrosos em nossas vidas, momentos de dores, né, onde a gente tem que colocar a nossa fé em prática. Isso não quer dizer que o Senhor, meu Deus, o Senhor permite sim algumas coisas em nossas vidas, porque o Senhor, eu sempre gosto de falar, Ele gosta de ajustar as coisas, Ele precisa ajustar as coisas em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele não tem prazer, querido, na nossa morte, né? Nós vamos ter uma vida com Deus, mas a morte com Cristo. Ele não tem prazer na morte do injusto, mas do justo, querido. Ele vem para todo mundo, Ele vem para salvar toda a terra. Então, enquanto nós tivermos vida, Ele vai nos dar a oportunidade de nós estarmos mais próximos a Ele. Então os ajustes em nossas vidas espirituais, agora estou falando das nossas vidas, que conhecemos a Jesus. Você conhece a Deus que você serve? Você conhece a Deus o qual tirou você do lamaçal do pecado? Você tem trazido a sua memória para você ser mais grato a Deus, para você se deixar se revelar mais a Deus? Porque o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo, né? Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar, mas as coisas em nossas vidas, muitas vezes elas precisam ser ajustadas, e todos os ajustes, querido, não é fácil, né? Não é fácil sermos ajustados. Eu já coloquei aqui algumas coisas que, quando nós colocamos uma roupa que
não serve mais e você quer colocar aquela roupa, você até coloca, você até consegue colocar, mas ela começa a te incomodar. Ela começa a te incomodar. Então os ajustes de Deus é dessa forma, eu coloco bem simplesmente para você entender. É dessa forma, tudo que nos incomoda, tudo que nos aperta, tudo que nos faz nos deixar assim, não sossegados, relaxados, Deus vai e tem seus ajustes. Esses ajustes de Deus é bom em nossas vidas, né? Então passamos por isso e logo pedimos perdão a Deus, né? Poderia deixar de passar? Não sei, porque contato temos que ter com a nossa família, né? E até aí você está fazendo as coisas certas, né? Mas aí cabe a Deus todas as coisas, querido. Então não estamos aqui para dizer, Deus permitiu, me guardou e me colocou novamente de pé. Graças a Deus. E temos aí agora, nós que estamos de pé, temos orado por aquelas vidas que estão acometidas desse vírus, né? Porque o momento, querido, quando eu digo para você que o momento que nós quando eu falo assim para você, olha a igreja, busquem quando você pode achar. Eu sempre estou frisando nessa palavra na vida de vocês. Busquem quando você pode achar, né? Invocar enquanto Deus está perto. Ele sempre vai estar perto de você. Só que devido às circunstâncias em nossas vidas, quando bate o dia mal em nossa casa, eu não sei na sua casa, mas na minha, né, que vi esses dias, porém, logicamente que já aconteceu várias coisas, coisas, né? Graças a Deus, mas o Senhor tem colocado em todas elas, tem nos dado vitória, porque eu creio no Deus da vitória, eu creio nesse Deus, de uma fé, querido, que Ele fala que dá tamanho da mostarda, você tem a fé, mas essa fé ela precisa agustar em tua vida. Como que vamos agustar? Deixando Deus ajustar algumas coisas, e quando Ele ajusta, é para o nosso aperfeiçoamento a Ele. Só que é uma fé, querido, uma fé dentro de uma responsabilidade, é uma fé na obediência. Aí talvez você fale assim, olha, mas a obediência, querido, a obediência é a regra da palavra de Deus. Não adianta eu ter fé e eu não ter essa regra em minha vida, desobediência. Não cola, não dá certo, é errado, isso é bíblico. Nós estamos aí há alguns meses falando sobre Juízes, alguns meses falando em 2 Samuel, da vida de Davi. Juízes todos nós conhecemos, se nós não lembramos, o Roberto tem falado das coisas, eram tudo coisas bagunçadas, ali eles criaram um rei, aí eles levantaram, era uma bagunça só. Só que Deus nunca esqueceu, era um povo rebelde. É diferente de hoje? Não é diferente, querida, nossas vidas. Não é diferente. Eles também tiveram a oportunidade de ter seus ajustes, mas muitos não quiseram se ajustarem. Muitos não deram ouvido à palavra do Senhor. Quando as coisas continuavam piorando, eles iam atrás de Deus. Mas quando as coisas refrescavam, eles relaxavam. Eles já iam adorar outros Baals. Acho que a última palavra que eu trouxe aqui antes de ficar enferma foi sobre isso, que Deus usou Cícera para ali tirar aquele povo do cativeiro pelas suas misericórdias. Só que Deus vem nos ensinando todos os dias, nos direcionando todos os dias. Em Juízes Ele direcionava, Ele dava, querida, a oportunidade de levantar algum rei ali para estar fazendo o querer dele, a vontade dele. Nós temos aprendido isso. Isso está tudo dentro, querido, de uma obediência. Eles não eram obedientes. Quando as coisas começavam a ficar boas, eles relaxavam. Eu não sei o que é diferente na minha e na tua vida. Graças a Deus, querido, que quando nós entendemos que Deus, Ele promove algumas coisas em nossas vidas, é para nós chegarmos até Ele, é o amor dEle. Esse é o nosso Deus. Então eu sou grata, né, pela vida que Deus tem me dado, tem me colocado de pé. Tem algumas tonturas ainda, não estou ali perfeita, né?
foi acometido nas pontas dos meus 2 pés, está adormecido, né? E por conta que eu fiquei, como eu tenho mal circulação de sangue, eu fiquei quase 2 semanas e pouca deitada. Eu só levantava para comer e já deitava no sofá. Ou era sofá ou era cama. Então ali, quem já tem problema de circulação, acabou gerando isso na minha vida. Mas estou de pé. E eu creio que o Senhor é poderoso, querido, para fazer todas as coisas, né? Chegar no ponto certo. E eu sempre estava falando para o Roberto que uma palavra que eu disse ao Roberto antes de todos esses acontecimentos, estava no começo, né, que a minha vida nessa terra é comigo e o Roberto. Então, uma coisa eu digo para você, você precisa ter convicção do Deus do qual você serve, convicção daquilo que sopra aos teus ouvidos, convicção daquilo que desce no seu coração. Eu posso estar errado, eu tenho convicção. Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Se caso eu ajudar que Ele venha mudar algumas coisas, Ele vai mudar, né? Se não, querido, é acreditar no Deus do sobrenatural. É esse Deus ainda que não perdeu o controle. Perdemos pessoas que conhecemos, aprendemos a amar. Essa semana eu conheci um irmão Carlos, ali da Peniel, da igreja da Andressa, chorei muito, né? Eu tive contato com ele muitas poucas vezes, mas o contato com o cristão, querido, edifica o espírito, né? E uma pessoa de 50 anos, né? Como os outros relatos que você tem visto, mas é uma pessoa nova, né? Que ficou 2 dias no hospital, voltou, beleza, estava tudo bem. De repente teve que voltar e não voltou mais. E Deus o recolheu. Então prove a Deus continuar fazendo o querer dele, a vontade dele. Porque é algo, querido, que você não tem domínio. É algo que nós não temos domínio quando nós estamos vulnerável a tudo isso. O nosso corpo, ele não corresponde com aquele corpo que você conhece. Você não tem ânimo de nada. É por isso que nós temos como igreja buscar a Ele, querido. Para quando vier o dia mau, você fica no seu cantinho e ali vem aquela luta espiritual. A minha luta não foi só em enfermidade. A minha luta veio com luta espiritual, né? Mas o Senhor me deu discernimento, o Senhor ali me colocou de pé. Eram vozes, mas graças a Deus eu soube discernir a voz do Senhor Jesus Cristo. Eu soube me alertar que era nosso Deus, o meu Deus que estava falando comigo. E Deus é um Deus, querido, que conhece todas as coisas. Ele conhece a minha, a tua vida, nossas estruturas. Ele conhece quem você é. Ele conhece quem eu sou. Basta nós darmos testemunho, querido, não só para aqueles que nós estamos nos mostrando, mas o essencial de nossas vidas é mostrar, querido, a nossa fé nele, porque é ele que vê todas as coisas que estão acontecendo dentro de cada um de nós. É ele que vê se eu realmente tenho me prostrado diante dele, se eu tenho obedecido a palavra dele. E sobre essa palavra, que eu quero que você, em Filipenses, capítulo 3, né, quando Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo já estava preso. Então Paulo já tinha passado, querido, ali em Filipos, ele já tinha orientado a igreja do Senhor. O Senhor, querido, ele tem nos orientado todos os dias. O Senhor, ele nunca vai nos deixar sem uma palavra. O Senhor sempre vai nos relembrar, sempre vai dizer as mesmas coisas. Talvez é repetido aqui na hora de pregar, é porque o Senhor, ele quer que nós atendemos aquilo que nós estamos em falta. E não é diferente nessa noite, querido, quando Deus me assentou essa palavra no meu coração nesta manhã. Quando Deus falou ao meu coração, olha, linda, prossiga para o alvo, prossiga, continue olhando para mim.
Querido, quantos têm perdido a fé porque têm deixado de olhar para o alvo, querido? Quem é o seu alvo? Quem é a sua meta de vida? A minha meta é Jesus. Aquele que sacrificou a sua vida por mim, aquele que tem olhado do alto os céus, sentado à destra de Deus, tomado conta, levado os anjos, dando ordem a Ele, para as nossas vidas, para a tua vida. É Ele o alvo das nossas vidas. Às vezes atiramos por tudo quanto é lado, querido, e não atiramos na reta certa, no lugar certo, o qual nós somos ordenados. Quando Jesus, Ele nos resgatou, vou dizer novamente, quando Jesus te resgatou, Ele te deu uma cartilha, ensinando a você, ensinando a mim, os preceitos da palavra dEle. Aquilo que nós temos que fazer, querido, não é nada, é só obedecer, somente isso. Deixe de fazer, que possamos deixar de fazer as regras das nossas vidas. Às vezes nós pegamos regras e nós fazemos. Não é assim. A regra das nossas vidas está na mão do Senhor Jesus Cristo. Porque vivemos esse momento, querido, e ninguém tem poder sobre isso. Eu tive que voltar 3 vezes no médico. O primeiro diagnóstico, o médico achou que eu estava com dengue. Ali me deu uma injeção, eu fiquei boa. Outro dia, opa, estou boa. Só que aí eu caí na quarta-feira. Aí foi aonde eu fiz ali o exame e deu positivo. Voltei nesse médico novamente. O primeiro médico, o segundo médico que eu voltei, ele não queria me dar antibiótico. Por quê, querido? Ele viu que o meu pulmão não tinha nada. Viu que o Roberto também não tinha nada. Então eu vou entrar, não com antibiótico, mas um anti-inflamatório. E ele disse a mim: olha, Lina, a gente está evitando de dar alguns remédios, porque depois dessa pandemia, a gente tem visto muitas pessoas chegarem neste lugar com o fígado arrebentado, por conta de alguns antibióticos que estão passando. E ele diz: olha, o antibiótico, ele não tem poder de acabar sobre o vírus. Ele não tem poder de acabar com o vírus. Ele vai tirar essa ruindade que você tem no corpo. Porque mesmo você sendo medicada, ele pode avançar. Ele pode avançar. E ele avançando, querido, nós não temos poder sobre isso. Os médicos não têm poder sobre isso. É por isso que a igreja tem que se reunir. É orar, querido, a Deus. O que nós vamos fazer? Nós temos orado a Deus. Roberto tem orado a Deus no seu particular, como líder da igreja. O que é um líder? Quantos líderes estão pensando? O que nós vamos fazer? Querido, eu acho que no momento não é para fazer nada. O momento é para nós nos aqueitar. O momento é de nós nos ajuntar, você na sua casa, e fazer uma aliança de oração, querido. Segurar na corda e orar. O momento é momento de oração, porque a oração que vai nos dar discernimento, querido. A oração que vai levantar a minha e a tua fé, porque nós estamos orando em Jesus Cristo. É esse consumador da nossa fé, querido. É esse intercessor. O Espírito Santo de Deus intercede em nossas vidas. Aí eu e você temos que compreender isso. Lendo aqui em Filipenses, eu vou fazer uma leitura corrida, mas o que falou mais ao meu coração, dentro dessa palavra maravilhosa, querido, Paulo é maravilhoso. Paulo é um homem, querido, que eu falo para você, que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Paulo era um devasso. Paulo era um homem super inteligente. Ele era tudo isso e muito mais. Intelectual. Era da linhagem também, Israel. Só que ele fazia o que a lei fazia. E muitas vezes, querido, falamos que somos cristãos e não fazemos o que é para fazer.
É por isso que Paulo disse, aí Paulo diz aqui aos Filipenses, olha, é uma palavra sucinta, é uma palavra, querido, se você se atentar, ela já está toda desmiuçada para você, é só você entender, deixa o Espírito Santo falar em teu coração, que o Espírito Santo continue falando no meu coração, essa palavra, agora você está de pé, agora você siga, como nós temos que orar por esses que estão enfermos, por esses que têm deixado as suas orações ali nas guerreiras, porque é um momento difícil, querido, é um momento que você está de pé, agora você tem que orar por aqueles que não conseguem orar, não conseguem buscar, mas muitos se desfalecem, por quê? Muitos se ficam tristes, por quê? Muitos se entregam, por quê, querido? Será que estavam ali cessados no nosso Senhor Jesus Cristo? Muitos não entendem, ficam indagando, por que isso, por que aquilo, não é momento, querido, é momento de nós nos juntarmos como igreja e buscar a Deus. Se Deus nos deu a oportunidade, a todo esse tempo que nós servimos a Ele, de estarmos numa igreja dessa, constituída por Ele, e buscarmos todos juntos, aleluia, glória a Deus, se você fez isso, porque faz muita falta, querido. Faz muita falta, mas passou. Precisamos seguir para o alvo, precisamos se preparar cada dia mais. Não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que Deus vai permitir, mas nós precisamos estar de pé, olhando para o alvo. Então diz assim, capítulo 3, finalmente, irmãos meus, eu regozijo. Paulo estava preso. Finalmente, irmãos, me regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Às vezes nós repetimos algumas coisas aqui, querido. Paulo fez a mesma coisa. Eu não me aborreço. Eu não estou nem aí. Eu quero escrever, eu quero alertar vocês para que não esqueça daquilo que eu falei, daquilo que através de Jesus Cristo fez na minha vida, fez eu passar para vocês como líder. Como um homem de Deus, como um homem arrependido, que se arrependeu, querido. Ele se arrependeu. Só que agora ele vai seguir para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai seguir as regras, não dele, não do Saulo, não perseguidor, agora para ser perseguido. Esse é o nosso intuito, esse é o intuito de Paulo, ali para Filipenses, sempre lembrando, querido, nós sempre vamos estar lembrando, sempre vamos estar repetindo, para que nós possamos entender o que é regra de fé, o que é servir a esse Deus tão grande e maravilhoso, que muitas vezes nós falamos, mas não obedecemos a esse Deus. Nós precisamos nos afirmar nele. Ah, mas eu me afirmo na rocha. Mas que tipo de rocha, querido? Só existe uma rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe mais. Ou é areia ou é rocha. Então vamos escolher a rocha, que é o alvo das nossas vidas, Jesus. E pronto. É só Ele, querido, que pode definir todas as coisas em nossas vidas. É só Ele que pode chegar aonde eu não chego. É só Ele que pode lembrar, deixar que o Espírito Santo de Deus nos lembre, como Paulo lembrou os Filipenses. Eu não me aborreço de escrever-vos a vocês. Como está falando, lembre das minhas palavras, dos meus ensinamentos através de Deus. Paulo, ele sabia o que estava falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu acho que nós não temos ainda nenhum motivo, mesmo sendo ser humano e falho, de testemunho ao contrário daquilo que nós vivemos com Deus. E Paulo tinha essa convicção, e eu passo para vocês essa convicção, querido. Obedeça aquilo que você ouve neste lugar. Obedeça aquilo que é ouvido neste lugar. Eu falo, repito falando, com ousadia do Espírito Santo de Deus, não demos nenhum, querido,
aval para que você olhe para nós e não entenda e não compreenda essa palavra tão simples. Ouça, traga ao seu coração. Seja, querido, um coração aberto. O coração, ele precede a saída da nossa vida. É Ele que dá vida. Então ele precisa estar batendo certo, querido. Porque um coração descontrolado, ele leva a um infarto fulminante, aonde já não tem mais jeito, querido. Então deixa Deus, querido, não queira controlar a sua vida, mas sim Deus controlando a minha vida. E é momentos difíceis que o Senhor nos ensina, nos encaixa, querido, certinho. E segurança para vós, escrevo as mesmas coisas que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos das cortaduras, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não confie nos seus braços, querido. Não confie nos seus pés. Nós temos que confiar naquele que nos criou. Porque o nosso corpo, ele é perfeito porque ele precisa de todas essas coisas. Assim a nossa vida espiritual. Ainda que também podia confiar na carne, diz Paulo, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele sabia do que ele estava falando. Eu sei o que eu estou falando. Ah, você é algum Paulo? Não sou Paulo, mas eu sirvo o mesmo Deus que Paulo serviu, porque o nosso Deus, querido, ele continua sendo o mesmo. Então Deus, o Paulo é o meu Deus, nós servimos a Ele. Circuncidado ao 8º mês de vida, da linhagem de Israel, querido. Estava lá Paulo, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, da tribo de Benjamim dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Eu fui fariseu. Então eu sei o que eu estou falando. Eu era lá da linhagem, mas fui fariseu, querido. O que eu e você temos feito ou andado, querido? Como nós estamos andando na presença de Deus? Porque hoje é uma moda. Eu sirvo a Deus, eu estou com Deus porque Deus é bom. Mas, querido, parece que não entra na nossa cabeça aquilo que a palavra nos ensina. Eu faço tantas outras coisas e não entro. Estou falando que estou servindo a Deus e não estou servindo a Deus, querido. Que não possamos nos deixar se levar por vento de doutrinas que estão acontecendo, queridos. Hoje há vários métodos de levar a palavra até nós. Há várias pessoas que pregam a palavra de Deus. Há vários profetas que pregam a palavra de Deus. É tanta coisa que nós temos que peneirar, querido. Eu, na minha vida, eu gosto de peneirar somente aquilo que eu vejo. Mas você não crê em outras pessoas? Lógico que sim. Eu não estou falando, querido, que as outras pessoas não são de Deus, que as outras pessoas que pregam não são de Deus. Mas eu preciso, querido, se Deus te dá a oportunidade de te dar uma liderança, que você pode estar vendo com seus olhos, o testemunho, você sabe por onde que anda. Você anda numa cidade pequena, aonde surgir alguma coisa, você já é cotada, você vai saber. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que peneirar, querido, aquilo que nós estamos ouvindo. Não nos assentamos para ver, para ouvir o líder, mas eu me assento para ver tantas outras coisas. É essa, querido, a nossa responsabilidade como igreja neste momento, de estar intercedendo. E fala, eu tenho fé, mas não obedece. Então se você não obedece, a fé de nada vale, querido.
Não adianta. Vamos lá. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como uma lição de vida, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, ele orientando os filipenses, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo, para que fui também preso por Jesus Cristo. Aí ele diz no capítulo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando aquelas que estão adiante de mim. Pronto, aconteceu, fui acometida da enfermidade, estou de pé, eu preciso seguir para o alvo. Querido, muitas vezes nós estamos esquecendo, estamos presos nas coisas que ficaram para trás. Dá uma examinada na sua vida, como nós temos dado examinado. Quando eu falo para você examinar, é porque eu também estou examinando. Essa palavra veio para mim não esquecer, querido, não esquecer da cartilha que o Senhor um dia tem proporcionado para mim todos os dias. Esqueçam de alguma coisa. Eu não sei se você tem lembrado de alguma coisa que tem impedido a sua vida. Esquece das coisas que se passaram. Você está de pé, então você está tendo a oportunidade de arrependimento, de se arrepender, eu não sei o que é, e seguir para o alvo, querido, porque Jesus é bom. Ele é maravilhoso, é por isso que Ele nos usa, é por isso que usa os filhos que passaram por aqui, repetindo algumas coisas como Paulo fez. Paulo tinha essa preocupação, querido, de sempre estar relembrando aonde ele passou, como ele ensinou. Prossigo para o alvo, diz Paulo. Qual é o teu alvo, como eu disse para você nessa noite? Continua sendo o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos fitar os nossos olhos nele, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentir alguma coisa, se sentimos alguma coisa de uma outra maneira, também Deus vô-lo revelará, querido. Deus continua revelando em nossos corações. Às vezes, querido, nos prendemos em tantas coisas, e nos assegurar, fazer como objeto um profeta. Eu preciso falar com aquele profeta, porque Deus usa aquele profeta, e aquele profeta, Deus vai revelar a ele, né, as minhas causas, o que eu estou passando. De repente eu estou numa igreja, mas, nossa, são tão difíceis os profetas que se levantam naquele lugar, para falar uma palavra. Querido, o profeta é a palavra de Deus, a profecia de Deus fala com você todos os dias. Se eu fosse depender de profeta, querido, eu não estava de pé. Porque Deus dificilmente, na minha carreira, até o dia de hoje, dificilmente Deus levantou algumas pessoas para vir até mim, para falar alguma coisa para mim.
Eu não me apego nisso, querido. Eu me apego em Cristo. Se Deus quer usar, Ele vai usar você para falar comigo. Se Deus quiser usar minha vida, Ele vai falar, vai me levar até você. E eu vou dizer, querido. Nós temos a sensibilidade. O que nós estamos esquecendo, querido? Que nós temos um Deus que neste momento o seu vizinho não pode fazer nada por você, porque se ele for até a tua casa, ele vai se contagiar, ele vai pegar, porque o vírus pega. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou me correr a quem? A minha segurança está nele. O meu objetivo de vida, querido, tem que estar em Cristo. Deixa Deus mudar a sua vida. Se eu estou falando isso, porque tem alguém precisando ouvir, querido. Porque Deus é a nossa segurança, Ele é nosso refúgio, mas é só refúgio aquele que obedece. É só refúgio aquele que está debaixo das asas dele, querido. Fora disso, não. Mas aquilo que já chegamos, andamos segundo a mesma regra, sintamos os mesmos. Sede também meus imitadores, Paulo disse. Irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Paulo tinha convicção, como eu falei, querido. Olhem para mim, Paulo disse. Eu posso dizer com convicção para você. Temos dado testemunho nesse lugar. Temos dado testemunho, querido, nessa cidade. Então vocês precisam olhar mais para o líder de vocês, obedecer aquilo que é feito neste lugar. Porque eu entendo, querido, quando eu saio dessa regra, não tem como. Não tem como. Quando nós não ouvimos um líder, quando nós não nos assentamos, querido, para ouvir o nosso próprio líder, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre de cuja glória, para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, querido. Tira seus olhos um pouco das dificuldades terrenas, coloca os olhos no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, diz Paulo aos Filipenses, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de ajustar também a si todas as coisas, querido. O 13 e o 14 diz assim: o maior prêmio que uma pessoa pode alcançar não é nas conquistas terrenas, mas na coroa da salvação. Esse é alvo principal a ser antigo pelo devemos lutar. Quando Paulo fala avançar para alcançar o prêmio, provavelmente estava pensando nas corridas gregas que existiam. Ficam pelo meio do caminho e recebiam coroa feita de folhas de louros. Se havia tanto sacrifício, a renúncia da parte deles por sua glória tão passageira. Imagine que sacrifício devemos fazer para alcançarmos a glória de Deus, que é eterna. Porém, para atingirmos o nosso objetivo, é necessário não esquecermos das coisas que ficaram para trás, que tudo aquilo que tivemos é renunciar para agradar a Deus. Então agrade a Deus, querido. Renuncie a algumas coisas que você ainda está pegado no passado. Nessa corrida é uma direção ao nosso maior prêmio. Não podemos carregar nenhum peso do passado. Por isso, qualquer forma de distração espiritual ou de tentação, como os cuidados com este mundo e as vantagens carnais, devem ser resistidas à vivência pela fé. Aleluia, Jesus, Deus é bom demais. Deus é poderoso, querido, que está aqui em Gálatas 5, 24, capítulo 24, versículo: eis que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e
concupiscência. Então, querido, que Deus está falando, olha, deixa de se agarrar, tira seus olhos um pouco de tudo isso que está acontecendo. Ai, mas eu estou preocupada com isso, com aquilo. Enquanto nós estamos preocupados com as coisas terrenas, querido, as coisas estão acontecendo o mais rápido possível, estão fechando de olhos. Eu não sei qual a sua preocupação, mas o momento, querido, é nós olharmos para o alvo e continuarmos orando, agarrado em Deus, agarrado na corda, querido, como igreja do Cristo Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus, querido, que tem restaurado a minha vida, tem restaurado a vida de muitos e vai restaurar a vida de muitos. Nós temos orado para que o Senhor coloque as tuas benditas mãos, para que o Senhor venha fazer a vontade dEle, o querer dEle. Só que nós nunca sabemos como é o querer do Senhor Jesus Cristo. E ficamos se apegados, querido, nesse momento que eu fiquei de cama, eu não aguentava ver muitas coisas não. Eu não aguentava ver muitas coisas. Tudo que invadia o meu ouvido, tudo aquilo que era terreno, tudo aquilo, querido, ali eu precisava de um corpo de pé, para que viesse fazer aquelas coisas. Mas eu estava sem. Então disso nada importa, querido. Importa sim a nos agregarmos ao nosso Deus. Importa sim é nós juntarmos a esse alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Proposta uma carreira para mim e para você, falando que peregrinos somos, nós vamos passar por aqui, mas nós estamos com uma carreira, querido, que precisamos lutar ainda aqui nessa terra, com todas as nossas forças, porque o inimigo das nossas vidas, querido, ele vai continuar nos cercando, ele vai continuar guerreando contra a minha vida e a tua vida. Mas quero dizer uma coisa para você, querido: se levante, se coloque de pé, deixa as coisas que se passaram para trás, olha para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, creia somente nele, obedeça as suas palavras, querido, as suas regras de prática da palavra de Deus. Não se bebeda disso sem praticar, porque de nada vale. Nós precisamos, Senhor, assim olharmos, vemos essa palavra, mas praticarmos, querido, a ela. Paulo era um homem sábio. Paulo, ele fazia o que a lei fazia. Mas Paulo deixou quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então você teve um encontro com Deus. O que você tem feito, querido? Que aquele encontro que você fez a Deus, o que você tem feito quando você desceu as águas e falou e proferiu ali, ouviu aquelas palavras, o qual o pastor disse para você, você aceitou. É como um médico, querido, que quando ele ali, ele é formado, ele vai declarar algumas coisas que ele precisa fazer. Mas quantos têm, querido, não feito isso? Mas eu estou falando numa vida espiritual. A vida terrena, querido, nós estamos aqui, ela vai passar. O Senhor é Deus provedor de todas as coisas. O Senhor, ele garante a sua vitória nessa terra. Mas você precisa, querido, se achegar mais a Deus. Você precisa servir mais a Deus. Eu muitas vezes não entendo, querido. Algumas vidas que falam, eu sirvo a Deus, mas é as minhas regras. Eu sirvo a Deus, mas não sei. Não está aqui. Não sei o que estão fazendo. Que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, querido, todos os dias das nossas vidas, em praticar essa fé genuína, essa fé tão linda, querido, que eu tenho fé. No que você tem fé? Eu tenho fé num Deus, o qual foi crucificado, o qual foi morto, mas no terceiro dia, ele já não estava mais ali, ele já tinha saído do túmulo, pela minha vida, pela tua vida. Então vamos prosseguir para o alvo. Aleluia, Jesus. Vamos terminar louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele, querido, que o Senhor tem me dado fôlego de vida. O que você tem feito com o fôlego de vida que o Senhor tem dado nesse dia para você? E o que você vai fazer se amanhã você levantar com esse fôlego de vida?
Você vai continuar sendo a mesma? Uma vidinha frouxa, querido? Não. Não podemos viver essa vida frouxa com Deus, querido. Nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão, querido, é hoje, é já. Se apegue a esse Deus maravilhoso. Querido, eu fico pensando, imaginando, os nossos olhos fechar. Aqueles que já foram, a gente fica olhando. Meu Deus, aonde estão? Nós precisamos rever nossas vidas, os nossos preceitos, querido, as nossas regras que nós colocamos em nossas vidas. Se você é um crucificado em Cristo, você é uma nova criatura em Deus. Amém? Vamos louvar a Deus, agradecer a Ele, tributar a Ele todas as coisas, querido, que Ele tem feito em nossas vidas. Alamasro e Adalai, Deus poderoso. Prosseguimos, Senhor, para o alto. Prosseguimos para o alvo, impedirmos, nada poderá de alcançarmos tudo aquilo que em Cristo conquistado. Prosseguimos. Prosseguimos para o alvo, impedirmos, nada poderá de alcançarmos tudo aquilo que em Cristo conquistado já está. Abençoados somos por Deus, por todas as bênçãos espirituais. Portanto, esqueçamos das coisas que ficam para trás e vamos adiante para aquelas que Deus deu ao ser. Seja abençoado, aleluia. Abençoados somos por Deus, por todas as bênçãos espirituais. Portanto, esqueçamos das coisas que ficam para trás e vamos adiante para aquelas que Deus deu ao ser. Tomemos posse. E tomemos posse de tudo que é nosso. E tomemos posse de tudo que é nosso. E tomemos posse de tudo que é nosso. Pela fé. Essa fé que está no Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por mais essa rica oportunidade. Obrigada pelos teus. Obrigada por aqueles que se assentaram. Obrigado por aqueles que deram ouvido à tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, aleluia, pela tua palavra que é maravilhosa. Pela palavra que ainda continua fazendo o impossível em nossas vidas. Continua ainda, Senhor Jesus, aleluia, realizando o impossível aos meus olhos, aos olhos daqueles, meu Pai Santo e querido, que já talvez nessa noite estavam com a fé pequenininha. Mas eu creio, Senhor, aquele que entra pela tua palavra, aquele que ouve a tua palavra, aquele que guarda a tua palavra, Senhor, o sucesso é certo em nossas vidas, Pai. Então que nós possamos continuar olhando para ti, Senhor, e não nos esquecendo de tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai.
neste lugar, em todos os lugares, Senhor, nesse momento que nós erguemos as mãos para Ti e deixamos, Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor faça a vontade nas nossas vidas e não a nós mesmos, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos vocês. Aleluia, Jesus.